Fala galera, Movecast 26 começando aí. Hoje 2 convidados aí, eu que amo trazer sempre diferentes áreas. Eu acho que tenho certeza que o bate-papo fica muito mais assim, enriquecedor, né? Porque vê diferentes visões, né? E eu sempre tento trazer, médico, fisioterapeutas, nutricionista, psicólogos, já veio e diferentes especialidades, né? Conhecendo o pessoal, conhecendo hoje. A Cintia, eu acho que de cursos, alguma coisa da Uniguaçu, Sim. já tinha feito, mas aqui essa correria a gente nunca, ó como que é, né? Às Mas vezes nunca bateu um papo. Pior, verdade, né? Real. Guilherme, acompanho sempre na internet, tem um amigo em comum que é o Cauê, sempre vejo ele, o cara do CrossFit, né? E o pessoal sempre falando muito bem e de vocês, né? Então, eu falo assim, hoje tudo conhece pela internet, né? Eu falo, achei legal. Você vai lá no Instagram da pessoa, você vê aquele trabalho legal falando, daí a gente já fica interessado. Com É a certeza. vitrine, né? É a vitrine, né? Dia Por mais. É Instagram, né? É a primeira coisa que eu vejo, eu vou no Instagram da pessoa. Mas a pessoa tem aquele Instagram, não é preconceito, mas aquele Instagram que não tem muito conteúdo, não é muito legal, você já fica. Mas né? Eu acho que hoje a gente passa muito essas peneiras, assim, relacionadas, principalmente quando você falou dos profissionais de saúde, né? A gente acaba vendo um pouco dessa questão do como trabalha, como se posiciona, né? Se tá atualizado ou não também, né? Não, com certeza. É grande prazer receber vocês aqui, tá? Sei que é difícil, né? Eu falo agenda, né? De vocês, minha também. A gente faz aqui, eu faço porque eu gosto, né? Eu não ganho nada com o Movecast. É mais trocar e trazer informações de qualidade. Tem uma coisa que eu bato no peito aqui no Movecast, igual eu tava falando, o Guilherme tava perguntando, história de quantos anos, faz 2 anos e eu acho que não teve nenhum episódio que eu falo, cara, foi meia boca, todos convidados assim, com aquele conteúdo na ponta da língua e sabe o que faz, tanto na prática quanto na teoria. Sejam bem-vindos, gostaria que você falasse aí um pouquinho quem é Guilherme, quem que é Cintia aí, manda a base, fique à vontade aí. Vou puxar a fila aqui então. Puxa a fila aí. Sou Guilherme, então, trabalho aí na área da medicina esportiva, né? Fui formado em 2020 pela UNOeste, a faculdade aqui de medicina de Presidente Prudente, e passei pelo Exército. Cheguei a passar na residência de ortopedia, mas escolhi ir para a medicina do esporte sem fazer a ortopedia. O coração bateu mais forte aí para essa área da questão dos hormônios, da questão da performance, então decidi aí encurtar o caminho e não fazer a ortopedia, né? Desde ali da graduação eu já estudava muito sobre essa questão de performance, sobre a questão hormonal, sobre como agregar a vida das pessoas com a utilização dos hormônios, né? Porque a gente sofre ainda de muito estigma, né? Com a questão da utilização dos hormônios na vida das pessoas, né? Então eu já vinha estudando muito sobre a questão hormonal. Então já vinha fazendo algumas mentorias, já passei pela mentoria do Dr. Marcos Stack, depois passei pela mentoria do Dr. Diogo Viana, até atualmente eu estou na mentoria do Dr. Diogo Viana, onde eu sou monitor de aulas, então hoje eu monitoro aulas lá com o Dr. Diogo Viana. E passei por diversos cursos, mais de 10 cursos, hoje trabalho com implantes hormonais e acabei nichando muito para a saúde feminina também, né? Que a gente vê aí diversos espaços para a gente adentrar com a utilização dos hormônios na prática e indicação terapêuticas para a questão da saúde feminina. Então hoje atuo aí nessa área da questão da saúde feminina, na questão esportiva e na questão da saúde aí da longevidade aí da população, desde a questão também de pacientes mais idosos, né? Questão de sarcopenia, questão de osteoporose e por aí em diante. Então hoje atualmente eu fico mais nichado aí para essa área, não tanto quanto atletas, mas também trabalho com atletas, mas hoje eu venho nichando muito para esse lado aí da longevidade, da saúde e por aí em diante. Legal, decidir ortopedia e são difícil, né? A gente vai caminhando aí, a gente vai conhecendo novas áreas, né? Então a gente vai se encontrando. Eu fui
fui me encontrando aí, me aprofundando na questão hormonal e fui vendo aí diversas janelas que dá para trabalhar com hormônio e sempre respaldado em evidências científicas, né? É o mais importante, né, Guilherme? Exato. Cíntia. Agora é a minha vez, então. Bom, então, sou Cíntia Ocota, sou nutricionista. A gente já até conversou, fiz alguns cursos no Iguaçu de pós, né, gente? Sou graduada na faculdade, na USP, né, na Universidade de São Paulo. Fiz Ribeirão Preto, sou graduada em nutrição e metabolismo. Depois disso, eu fui procurar estudar um pouco dessa área do esporte, né, que é algo que na época estava em voga e a gente vê que essa tendência persiste, né, ao longo dos anos. Faz um tempinho aí de estrada. Depois disso, inclusive, como você comentou, né, Augusto? Fiz alguns cursos nesse meio tempo na Uniguaçu, voltados para emagrecimento, que é algo que também, igual o Gui estava falando, assim, enchia muito meu coração, assim, eu gosto muito de trabalhar com isso. Mulher, você sabe, questão de emagrecimento é algo sempre... elas buscam muito, né? Então, aí eu comecei a estudar mais essa parte de emagrecimento. Depois, ainda fui fazer parte de suplementação, estudei fitoterapia, tenho pós-graduação. Depois, fiz mais uma extensão em esporte e obesidade, justamente porque a gente vê que o esporte é um dos principais remédios, eu falo, em relação a tratamento de obesidade, por exemplo, que é algo que a gente vem vivenciando aí, essa epidemia, né? E, por último, agora também na Uniguaçu, terminei a minha pós-graduação na área de comportamento, né? Na área de comportamento nutricional e clínica, né? Que é justamente onde a gente percebe, falo isso para os meus alunos, que inclusive agora também sou professora na universidade aqui, né, de nutrição, sou supervisora de estágio. Eu falo muito isso para eles, que eu acabei indo para essa área, né, porque antes eu ficava muito justamente estudando estratégias de esporte, estratégias de emagrecimento, hipertrofia, enfim. E aí eu comecei a perceber essa dificuldade das pessoas em aderir a um plano nutricional, em aderir a uma estratégia, não porque a gente não conseguia fazer uma adequação, né, dos nutrientes corretos para ela, pensar nas preferências alimentares dela ou na rotina dela, mas muito relacionado a esse viés de comportamento, que é a maior dificuldade hoje em dia quando a gente pensa até na manutenção dos resultados que esses pacientes obtêm, né? Então, isso é um pouquinho aí. Essa pós é bem legal, né? É a nutrição comportamental, né? Isso, comportamental e clínico. Muito legal, Augusto. Eu acho que é nova, né? Eu sou da primeira turma. Uhum. Mas eu, sinceramente, acho que foi algo que me acrescentou muito. Não, como, né, não que as outras não tenham, mas o que eu quero dizer, assim, é uma área que até... eu falo relativamente nova, mas eu acho até estranho a gente não ter, dentro da graduação, principalmente quando a gente está falando de alimento, né? A gente sabe que existe essa busca hedônica por consumo alimentar, essa questão da obesidade, do excesso de peso, essa questão da gente buscar alimentos para fuga, para prazer. Não ser tratado durante a graduação de uma forma assim, né? Eu falo assim, ter um curso um pouco mais voltado para isso também. Então, foi muito bom. Eu acho que me trouxe muitos insights, olhar diferente para o paciente, sabe? E trazer estratégias mesmo, que a gente, claro, dentro da nossa área de atuação, possa utilizar com o paciente para que ele tenha uma melhor adesão, melhores resultados e, consequentemente, melhore a saúde dele, né? Legal. Não é porque eu já fui da Uniguaçu, né? Mas eu sou... Não é puxando a sardinha, não, né? Mas a qualidade ali, hoje em dia, eu falo que é referência mesmo. A Uniguaçu E ali o pessoal gosta, desde os coordenadores, é muito solícito, assim, para ajudar. E gosta do que faz, né? Indico, certeza. né? Então, de onde surgiu essa ideia? Como que é que vocês trabalham juntos, né? Ou só é o mesmo prédio? Ou às vezes só um trabalho junto, um vai indicando pro outro. Mas como que funciona? É um programa? Como que é? Gostaria que vocês falassem um pouco, assim, desse trabalho conjunto de vocês. Eu até tenho imensa gratidão pela Cíntia, né? Que é ela que puxou e falou assim, não, você não vai sofrer mais não vai por ortopedia não. Porque quando eu voltei do exército, tava desolado, que eu fui numa expectativa e aconteceu totalmente diferente do que eu esperava, né? E aí ela falou, cara, você tem a faca e o queijo na mão, o negócio é você meter a cara e começar a trabalhar, né?
Aí eu falei, não, beleza, então vamos fazer isso. Aí larguei a ortopedia e comecei a trabalhar ali ao lado dela. Que Né? legal. E aí ingressei, foi onde eu ingressei na pós-graduação de medicina esportiva da Uniguaçu, onde eu concluí a pós agora. Né? E aí ela falou, aluga uma sala aqui, onde vou começar a trabalhar, e aí você vai trabalhando comigo. Então foi com a cara e coragem mesmo. É igual eu falei pra você, né? Já havia ali, já tinha uma bagagem ali, uma mini bagagem de estudo na graduação, né? Sim, Ô, com Gui, certeza. e eu acho que além de falar disso, é importante até falar que uma das coisas, essa afinidade também, o Augusto, também porque o Gui também foi atleta, né, durante muitos anos aí, Assim. dentro da faculdade e fora também, na natação, né? E na época eu acompanhei ele, né, como nutricionista Que também, legal, meu. em várias competições, no intermédio, né? Eu fui atleta de natação desde os 9 anos de idade, né? Aí o que aconteceu? Eu tive que parar ali porque aos 14 eu recebi uma proposta para ir para fora, só que aí aquela coisa de mãe coruja, não deixou eu ir para fora. Aí começou que aqui não começou a render, começou a não desenvolver, né? E ali com os 17 anos começou a travar e aí não deu certo a carreira de nadador, né? Com esse tamanho todo não ia dar certo mesmo. Aí tive que meter a cara nos estudos, mas tive essa familiaridade do que é ser atleta, né? A gente fala ali do skin the game. Então, assim, me acompanhou por um bom tempo ali na questão da nutrição, né? Do que comer, do que fazer. E eu já pesquisava muito sobre, né? Porque, pô, como que eu posso performar melhor? Ah, que horas que eu tenho que dormir? Qual suplemento é bom? Hormônio? Como é que faz? E a parte mais difícil dele é porque dentro dos jogos universitários mesmo, ele ia de uma modalidade para outra e a gente sabe que tem questões, né? Por exemplo, um físico mais, igual a gente tá brincando da natação, né? Mais indicado para um esporte do que para outro. Então, às vezes eu tinha que, assim, né? Fazer estratégias com ele para ele perder, sei lá, lembra? 10 quilos em tanto tempo para chegar na competição. E aí, assim, eu acho que essa questão vocês estão falando do trabalho nosso junto, né? E foi engraçado, né, Gui, que quando você chegou na clínica, a gente começou meio que a atender os mesmos pacientes, né? Lembra que a gente até chama que foi sem querer um beta de um programa que a gente tem, né? Que foi dando muito certo, né? Só que o público no começo era mais atleta, entendeu? Era um público que buscava mais estética, entendeu? Igual eu falei pra você, ó, no meio do caminho foi mudando, o meu nicho foi mudando, entendeu? Então assim, no começo do caminho ali, o meu nicho era um nicho mais atlético, mais estética. Só que aí, ao percorrer do caminho, foi mudando para a questão de longevidade, para a questão ali de menopausa, climatério. Então, o nicho até hoje, o maior Hoje nicho tá meu isso, né? é mais mulher, entendeu? Olha. Mulher 35 mais, 40 mais, homem 40 mais. As mulheres vão mais? Cara, hoje sim. Sim, né? É por conta assim da mentoria que eu me identifiquei. Identificou. Entendeu? Então, assim, hoje meu mentor, o público dele, o maior público dele é 40 a mais. Mulher 40 a mais, entendeu? Então, assim, o que eu tenho mais afeição hoje é esse público também. Então, hoje, assim, tá lá comigo. Os pacientes que eu tenho mais é a questão de mulher mesmo. Menopausa, climatério e por aí vai. E também assim, né, Gui? Eu acho que a gente acabou, quando a gente fez esse beta que a gente fala, que foi justamente acompanhar esses pacientes juntos e perceber o quanto a gente tinha de resultado, né, juntos nesse projeto, foi onde a gente resolveu, como você perguntou, né, só a respeito do como a gente faz, a gente troca muita ideia ainda assim dos pacientes. Temos pacientes que ainda passam, né, com a gente, e a gente tem um programa multidisciplinar, né, que é o nosso atendimento que nós ficamos, até a gente demorou um pouco hoje, né, mas porque justamente a gente teve atendimentos que são os nossos atendimentos VIP multidisciplinar, onde a gente faz a consulta linkado junto, porque eu falo assim, é um projeto que surgiu meio que ao acaso, nesse sentido da gente perceber que estava dando muito certo e que a gente conseguia tratar o paciente de uma forma como um todo mesmo, né? Sem olhar. Eu acho que o que você colocou sobre vários pontos de vista de profissionais de saúde, né? Porque o Gui tem uma análise, eu tenho uma outra, e durante a mesma consulta, não é algo que ele anota e depois me fala, ou a gente está sempre juntos na mesma sala,
coletando anamnese, orientando o paciente em diversos aspectos para que a gente consiga ter esse sucesso com esse tratamento, né? Assim, para evitar esse enviesamento que a gente já tem subjetivo, entendeu? Exato. De você me passar uma informação e eu já começar a distorcer pelo meu enviesamento e passar outra informação para a Nutri. Importante. Entendeu? Então a gente já faz essa consulta multidisciplinar porque a informação está chegando igual para os dois e ali a gente já vai encatar e englobar de uma forma conjunta, né? E chegar num acordo. Então, isso a gente começou a perceber que tem sim uma certa diferença. Então, a gente viu até nos próprios resultados, que o resultado é diferente. Que o multidisciplinar mesmo nosso, a gente não teve resultado negativo, entendeu? Às vezes, o paciente que passa comigo e passa com ela em consultas diferentes, às vezes não dá aquele resultado, entendeu? Entendi. Então, assim, a gente vê essa diferença. Às vezes, por alguma informação atravessada, por alguma informação distorcida, pode ser. Então, assim, a gente tem esse molde também, que tem tido muito sucesso, né? Graças a Deus. E que é diferente, né, Augusto? Exatamente, de você... Eu falo porque hoje tem muito essa questão de, tratamento multidisciplinar. Mas é diferente mesmo esse tratamento que a gente faz, justamente porque, como a gente está falando, as consultas são conjuntas, nós temos grupos com esse paciente, não existe uma conversa fora dali, para que nós dois consigamos auxiliar, a gente consiga atuar com esse paciente, eu peneirando o que cabe a mim e ele na dele, e a gente troca muito essas informações. Eu falo porque, exatamente, quando fica tudo separado, né, eu quero dizer, por mais que a gente passe as informações, eu acabo coletando aquilo que é mais importante no meu âmbito de atuação também. Então, eu acho que isso foi um dos segredos, assim, desse sucesso maior, das conquistas maiores desses nossos pacientes nesse programa. Eu sou fã de trabalho assim, né, multidisciplinar, porque eu tenho um bom relacionamento sempre, eu falo, porque meu estúdio é, na verdade, Santa Anastácio, né, cidade de 30 km, que é uma cidade menor, não tem... Então, todos os pacientes, que se vai passar paciente aqui, nos médicos aqui, mas eu tenho que nem... um exemplo, o próprio Dr. Osmar Marchiotto, mais cardiologista, né? Pega o Dr. Gabriel Chialeiro, que é de joelho, então tem uma liberdade muito grande, às vezes, de mandar mensagem e eles retornarem, e é muito importante, eu falo, essa troca. E imagina quando vocês estão lado a lado, né? Quando estão trabalhando, imagina o resultado. Eu trabalhei também numa clínica, eu tive minha sala em Toledo, Paraná, numa época eu fiquei no Instituto do Coração. Lá tinha cardiologista, fisioterapeuta, nutricionista também. Era maravilhoso a gente trabalhar, é gostoso trabalhar, que você acaba aprendendo muito mais até com os pacientes. Com certeza. Né? Tipo... E Augusto, é o que você falou, e a gente está tratando um paciente, alguém. Não, eu falo porque senão a gente olha só, nossa, eu tô olhando para a parte nutricional dele. Então, parece que a gente esquece do paciente, né? Que a gente fala, apesar de parecer, eu falo que parece que tá batido, mas não é todo mundo que olha o paciente, essa humanização de fato, né? Olha sintoma, olha queixa, mas a gente tá falando de uma pessoa. Então, eu acho que é importante, até porque a gente conversa muito sobre esses aspectos comportamentais, né? Isso. Que é importante. E olhar dessa forma integral, eu acho muito importante. Eu não gosto do termo medicina integrativa, né? Porque tem muito charlatanismo por trás dessa palavra. Sim. Mas a questão é que se você não olha de uma forma integral para o paciente, você acaba perdendo muita informação dele, entendeu? Então, assim, vamos supor, se você é um hiper especialista, cara, você pode tratar aquele ponto, mas e o outro? Às vezes você não corrige o outro, entendeu? Então, você saber abranger uma forma integral do paciente, eu acho que você dá um tratamento muito melhor que você saber só aquele ponto do paciente, entendeu? Então, eu acho que essa forma de abranger o paciente integral, eu acredito que tem evoluído bastante e eu acho que é uma nova forma de você oferecer um trabalho muito melhor para o seu paciente, entendeu? E é a questão, e é onde envolve também o trabalho multidisciplinar. Né? Essa forma integral envolve o trabalho multidisciplinar e envolve as outras especialidades. E eu vejo assim, igual hoje ali, eu como monitor, eu tenho um respaldo de um super GO, eu tenho um respaldo de um super gastro,
Então, pô, eu tô com uma dúvida aqui em gastro, eu ligo ali pro Marcelo. Eu tô com uma dúvida aqui num BIRADS 3, que veio numa mamografia, eu ligo ali pra Michele, entendeu? Então, assim, eu tenho um aparato e que você tava falando de um bom relacionamento. Eu acho que isso é fundamental, cara. Você ter um bom relacionamento. Eu pego isso no pé de muito profissional de educação física. Que às vezes o pessoal fala, mas tem esse lance mais como médico. O médico não tá nem aí, não liga. Eu falei, gente, se ele não liga, manda mensagem no WhatsApp dele, se vira, mas eles vão responder. Eu falo, é muito do profissional de educação física que às vezes, não tô falando só porque educação física, porque tem esse medo, né? Eu falei, cara, mas hoje em dia mudou muito. Claro. Os médicos, eles querem conversar com os outros profissionais, né? Sim. E é muito das pessoas também, às vezes fica esperando, né? E eu sempre fui muito chato. Eu falei, se é um aluno, eu vou atrás, eu quero saber do meu aluno, né? Até porque a gente tem interesse em cuidar desse paciente, né? Então eu acho que isso é fundamental também. Vocês, então, atendem o maior público Feminino. e 40 a mais. Eu acredito que Praticamente. sim. Olha que legal. Eu acho que a mulherada aí vem buscando cada vez mais essa questão da qualidade de vida, de envelhecer com saúde. Exatamente. Se você for observar mesmo, até um dado, assim, eu fiz uma palestra recente, tanto na UnoOeste aqui, quanto eu dei a mesma palestra na USP em Ribeirão Preto, ano passado. E os dados são super assim, né? Eu acho que eles não esperavam isso. Quando a gente pensa em compra de suplementação, principalmente, né? Porque a gente sabe que movimenta muito, né? Em termos de economia. E quando a gente vê alguns dados das últimas pesquisas, o maior público que compra suplementos atualmente são mulheres. E está crescendo muito mulheres nessa faixa, 30 a mais, 40 a mais. E eu acredito justamente, você vem também, não somos tão velhos, mas eu acho que você já vê muito isso também, Augusto. Daquela época da suplementação, lembra? Potão preto, voltado para a galera bodybuilder. E hoje, eu falo isso de você perceber isso até em estratégias de marketing, até em estratégias, né, do próprio... Na própria embalagem, é para chamar a atenção de quem? É algo que busca mais essa coisa da longevidade, é para qualquer público, é para quem quer melhorar, quem quer otimizar, né? Então, eu acho que essa busca das mulheres, assim, cresceu por conta dessas questões, sabe? E até o pós-Covid, né? Hoje Exato. todo o público ele tem se preocupado mais com a saúde. Você vê a academia, tem uma a cada esquina, entendeu? Então, a população mesmo, eu acho que está mais consciente quanto a se preocupar com o envelhecimento saudável, com a questão da longevidade. Então, eu acho que a própria população ela está mais conscientizada, né? E essas próprias academias, eu acho que estão definindo os nichos também. Que eu falo. Tem gente que não gosta da academia, aquele AUE, som alto, cara, daí vai para aquele cara mais qualidade de vida. Exato. Que nem o meu. Verdade. O meu é 40 a mais também, o maior público e feminino como personal também. Não é um pessoal que vai querer aquele som Não, tem academias e academias hoje. Então, e isso é muito importante. Eu falo, até as certeza. academias dá para definir. Eu quero atender esse tipo de público, eu quero defender aquele. Direcionar mesmo, Direcionar. né? Exato. Isso é muito legal mesmo. E fico feliz que falou, quanto mais academia, melhor pra gente e mais resultados, né? Claro. Exatamente. Eu pesquisei algumas coisas no Instagram de vocês, muito legal que eu falei, né? Quando eu vi o Instagram, eu vou olhando assim, antes de montar os episódios, eu vejo bastante dos convidados. E agora eu não tô lembrado se foi no seu, do Guilherme, que falou nutrição para atletas veganos e vegetarianos. Achei um tema muito interessante, porque tem alguns amigos que são, e eu também vi um dado muito interessante, que não sei se é esse ano, que era em torno de 20% da população já se tornou vegana, né? Na verdade, eu acho que a gente estava trocando essa ideia, né, Augusto? Eu acho que esse movimento, eu falo assim, acredito que seja no meu, por questão de alimentação, né? Mas tem crescido mesmo, eu sinto isso até no consultório. Não digo nem... vegano eu digo assim, porque é mais extremo, né? Sim, Mas assim, até essa busca por um paciente que tá comigo há algum tempo e de repente ele começar a perguntar pra mim, o que eu acho dele, né, tentar se tornar aí um vegetariano. Aí, eu sempre, igual a gente comentou, né, eu acho que, primeiro ponto, eu acho que as pessoas se atentando mais a essas questões de saúde mesmo,
né? Eu acho que com o Covid, essas questões relacionadas à saúde de forma geral, as pessoas têm buscado mais o que seria melhor em questão de saúde. Eu acho que existe outro viés quando a gente fala dessa questão, igual a gente falou de propósito, né, também. Eu acho que algumas pessoas começam a ter mais consciência sobre as questões, né, que envolvem desde a parte de agricultura, se a gente for pensar, né, do gasto, enfim, da questão de aquecimento global, toda essa questão a nível, que eu posso falar assim, mundial nesse aspecto, e até a questão dos próprios animais, né? Mas, assim, sobre isso, né, da suplementação e tal, foi algo que eu comecei a colocar justamente porque eu tenho percebido esse movimento. Eu acho que também o marketing se aproveita muito disso, né, que aí começa a divulgar algumas informações. Não sei se vocês já chegaram a ver, até no Netflix, aqueles... Um documentário. Documentários, né? Foi febre aquilo ali. Isso! Porque a galera começa a ficar, nossa, e... Bitolada. Eu percebi que é muito melhor. Mas independente, assim, eu acho que acaba sendo, assim, também muito radical a forma... E, assim, de certa forma, muito agressivo como é colocado. Até porque a gente que lê aí um pouquinho, estuda um pouquinho, a gente sabe que tem muito viés ali, né? Nos estudos apresentados. Mas, assim, eu resolvi abordar esse tema, igual você comentou, no Instagram, esse conteúdo, por essa busca aumentada e o que seria interessante, né? E, assim, basicamente, eu acho que é muito difícil, eu falo isso para meus alunos, você estruturar uma boa dieta para um paciente, pensando, assim, num cara, num objetivo, assim, melhorar, por exemplo, composição corporal, onde a gente precisa trabalhar com um pouco mais de aporte de proteína. Dá para fazer, por exemplo, né? A gente tem fontes aí dentro de leguminosas, tal. A gente consegue fazer um mix de cereais, mas raramente eu não vou suplementar alguma proteína vegetal, né? Que eu acho que é um suplemento importante, porque eu até brinco. E, inclusive, em alguma das aulas eu não me recordo, da Uniguaçu eu não me recordo com quem foi, se foi Felipe, se foi Marcelo Conrado, que também esteve aqui, né? Já fiz mentoria dele também, que brincou até com isso. Tente bater a proteína de um paciente desse sem usar suplementação. É bem difícil na realidade. Claro, dá. Trabalhoso, eu falo para meus pacientes. Com certeza, verificar complexo B, né, Gui? Que eu acho que é extremamente importante a gente observar também. E uma coisa que eu acho que também é importante, principalmente quando a pessoa tende a querer mudar por qualquer propósito que seja, né? E faça sentido para ela, sempre procure um nutricionista, justamente por conta dessas carências. A gente tem que pensar B12, ferro, né? E muitos pacientes acontece justamente de começar a tentar fazer essa transição sozinha, e acontece o quê? Eu recebi uma paciente vegana. E aí acaba consumindo mais, na verdade, carboidrato e falta densidade nutricional. E eu acho engraçado que muitos pacientes chegam e falam assim, nossa, eu piorei meu rendimento no treino, porque era para ser algo saudável na vida, né, na cabeça dessas pessoas. E elas falam, nossa, sim, eu piorei meu treino, eu engordei, tô me sentindo cansada. É justamente essa falta desses nutrientes que a gente tá falando, que é algo que justamente a gente tem que ficar de olho na dieta vegetariana, na verdade mais na vegana restrita, né, mas na vegetariana também é importante a gente se atentar a fontes aí que a gente consiga usar. Ainda é melhor no sentido de cumprir com um pouco mais de proteína, a gente se atentar... A vegana não tem nada de origem animal, né? É importante você falar dessa diferença, né? Assim, exato, porque na verdade os pacientes vegetarianos ainda têm o consumo aí, né, de leite, de ovos, né, derivados. E aí os pacientes veganos já são veganos restritos, eles não consomem nada que advenha de fonte animal. Então é mais difícil de adequar, né? E isso é legal, Augusto, porque eu atendi por acaso uma vegana que foram essas as queixas dela. E pior intestinal, até que linka com a questão de síndrome do intestino irritável, que era algo que ela tinha se tornado transicionado de uma dieta, né, convencional para uma dieta vegetariana, e há uma média de 3 anos ela me relatou ter se tornado vegana. E ela notou, ao invés de notar melhoras que ela esperava alcançar com uma dieta que, assim, para ela era mais saudável, é tida como mais saudável, ela sentiu uma piora em diversos aspectos, inclusive essa questão de intestino, tá? Com flatulência, sentia-se distendida, tinha questão de constipação, que aí, quando ela me procurou, ela estava, inclusive, em acompanhamento nutricional, mas persistindo isso daí. E aí a gente constatou, assim, um intestino irritável. Então, eu acho importante a gente também pensar nessa transição, pensando em algumas suplementações que são importantes a gente verificar, ou
pensar em alimentos que consigam suprir um pouco mais isso daí, né? Que são, como eu falei, questão de proteína, ferro, B12, pensar no complexo B de forma geral, onde as fontes são majoritariamente, né, animais, tá? Então eu acho que... Principalmente para atleta, né? O atleta, se ela tem uma baixa de ferro, ela não consegue desempenho físico, porque, de uma forma geral, o ferro é quem transporta oxigênio. Se não tem oxigenação tecidual, a pessoa não vai performar, entendeu? Então, como que a pessoa quer ter um desempenho ali, uma performance atlética sem ferro? Sem consumo ali da proteína vegetal, da carne, da onde ela consegue ter o ferro, entendeu? E aí a anemia também, Exato. né, Gui? Então, isso aí tem que estar bem claro na cabeça do paciente. Com certeza. Né? Então é procurar, né? Eu falo, tem que... O pessoal quer virar, né? Não sei, tem um viés ideológico também, né? Tem tudo isso, né, que a gente tá conversando. Quando tocava, né? Agora não toco, mas contrabaixo, as bandas de rock, tinha as bandas Stray Edge, né? E eles eram aquele viés ideológico pesado, os caras seguiam nele. E isso que você coloca realmente, né? Porque aí o vegano, é importante até lembrar que a maior parte deles, quando é por essa questão ideológica, não faz uso, inclusive, de nada que tem origem animal. Então, couro. E é difícil, eu falo assim, que é difícil, ainda mais no Brasil, eu falo, em termos de acesso também, né? Pesquisar toda uma cadeia de produção de algumas coisas para entender do que aquilo é feito. Então, assim, ainda tem, claro, aparecido cada vez mais e a questão dos próprios produtos voltados para esse público confirma isso, né? Porque hoje a gente vai no mercado, os pacientes, até quem não me manda perguntando sobre, por exemplo, hambúrguer. Nossa, esse hambúrguer aqui, ai, Nutri, eu achei que é vegano, é melhor. Será que eu compro para eu fazer o meu lanche de sexta? É melhor do que comprar o de carne? Então, eu acho que tem esse viés mesmo, sabe? Inclusive, de achar que é melhor em aspecto nutricional, quando na realidade depende, né? Legal, um assunto interessante, né, meu? Eu assustei também com o número que acrescente, né? Sim. Até que nem eu vejo, tá vendo um assunto legal, daí a gente vai começar a pesquisar. Eu falo, caramba... E vai, né? Vai indo, tá aumentando muito, sim, né? Eu já percebo, assim, algumas pessoas, até amigos, assim, né? Mas legal, ótimo. Pra querer saber mais, acesse o Instagram. Vai ter um monte de vídeo. Depois desses claro. eu falo desses assuntos, que lógico que a gente vai ter os cortes também, mas dá pra gente destrinchar muito vocês fazendo, né? O pessoal ficar na dúvida. Claro. Sim. Guilherme, outro assunto também, esse daí é top, vai estar nas hashtags, Ozempic. Esse é Como famoso. funciona, quais os efeitos, o que é isso, que todo mundo procura, todo mundo vai no consultório e já procura ele, fala aí. Tem o pessoal que usa sem prescrição. Como que é esse daí? A gente brinca ali, né, que é a caneta mágica, né? Tudo isso aí tá banalizado como a caneta mágica, todo mundo ali já... Tem gente que vem já usando, tem gente que já usa e não emagrece. Mas basicamente o que é? É o análogo de GLP-1, né? GLP-1 é um hormônio incretínico, tá? É um hormônio que a gente já produz. O GLP-1 é um hormônio que basicamente vai dar saciedade para nós. E o que acontece? É logo depois que a gente se alimenta, esse hormônio GLP-1 ele vai sinalizar para o nosso cérebro a saciedade. Só que o GLP-1 ele tem a meia-vida curta, né? Esse GLP-1 que nós produzimos ele tem a meia-vida curta. E tem gente que não, às vezes tem a falta de produção ou tem essa meia-vida mais curta ainda. Então, acaba tendo o distúrbio de saciedade. E aí, para essas pessoas que têm o distúrbio de saciedade, é ok usar. Além disso, o que acontece? A gente acaba dizendo que o Ozempic ele acaba sendo um coringa, porque além de ele ser... agir ali no distúrbio de saciedade, a gente sabe também que ele age no sistema nervoso central. Então, ele age ali em questão de sistema de recompensa. A gente sabe que ele age em outras vias também. Então, ele acaba sendo um grande coringa. E o que acontece? Banalizou porque o uso... Qualquer um pode chegar ali na farmácia e comprar o Ozempic, né? Só que tem um artigo que foi lançado ali em 2021 do Acosta. Se eu não me engano, é o autor Acosta. Sim. E eu sigo muito a ideia desse autor. Por quê? Hoje você vê aí diversos cursos de finais de semana ensinando os famosos protocolos de emagrecimento. Que é daí que vem ali, eu vou linkar outro assunto até que já
acabou de Pode vir na minha mandar cabeça, barato. que é a bariátrica química que Isso a gente aí, estava falando. Legal. Que, então, esses protocolos que eles ensinam, entendeu? Você passa ali um final de semana estudando com o cara vai e passa uma fórmula ali com 4, 5, 6 medicações, onde daí se vem o nome da bariátrica química, entendeu? Ai, que... Onde ele vai ali linkando e bloqueando todos os seus sistemas ali para você não sentir fome. Só que daí pode ocorrer vários efeitos colaterais, entendeu? E o que acontece? Voltando ali, nesse artigo do Acosta de 2021, ele estuda a relação comportamental que o paciente tem frente à comida. Por quê? Você pode ter o distúrbio de saciedade. Eu, Guilherme, eu posso não ter o distúrbio de saciedade. Então, para mim, o Ozempic ele não vai ser a primeira droga de escolha, entendeu? Eu posso ter o quê? Uma fome hedônica. O quê? A busca de recompensa pela comida. Então, o Ozempic não vai ser a droga de escolha para mim. Entendi. Então, assim, quando o paciente chega para mim, eu vou procurar saber o quê? Qual que é a fome, qual que é a relação comportamental que ele tem frente à comida. Entendi. Né? Porque dá protocolo de emagrecimento, linkar 5, 6 medicações, qualquer pessoa sabe fazer isso. Até porque entendeu? isso não trata a causa, né, meu? Exato. Então, assim, o que eu venho vendo cada vez mais ganhando espaço é isso, é terceirizar. Às vezes o paciente, e isso não é culpa às vezes nem do paciente também, mas assim, dos profissionais que vêm atuando na área. O paciente ele quer ser emagrecido e o profissional adere à ideia, entendeu? Ele não quer emagrecer, ele quer ser emagrecido, ele quer terceirizar. E o que eu sempre falo? Que emagrecer não é cirurgia plástica, entendeu? Você não vai pagar ali para ser emagrecido. Então, o emagrecimento, eu sempre falo que é mudança de estilo de vida, cara. Com certeza. Você tem que fazer diferente. Senão, você não vai ter a solidificação do seu emagrecimento. E isso, Gui, né? Só conectando aí, linkando com o que o Gui tá falando, é muito real. Eu estive num evento famoso aí, que tá sendo famoso na internet ultimamente aí, por alguns estudos que eles apresentaram, alguns que tem muitos vieses, né? E justamente que confirma isso que o Gui tá falando, na verdade, né? Que o paciente busca a solução, né? Porque ele quer ser emagrecido. E, inclusive, eu falo assim, quem deveria justamente se deter das informações para ajudar as pessoas, justamente começa a ceder a isso, e até a gente sabe, né, que isso aí é por questão, né, de você poder, inclusive, né, Gui, cobrar por esses tratamentos valores absurdos também. Eu falo porque no evento, só fazendo um adendo, né, foram apresentados diversos, eu acabei indo no painel de medicina esportiva, e para entender um pouco dessa parte de hormônio mesmo, né? E o que eu até mostrei pro Gui, justamente isso, né? Que eles falam, a gente sabe que tem questão é o básico, né? Apesar dos pesares, o paciente sempre quer alguma coisa, uma pílula mágica, alguma coisa diferente, mas o que tem que ser feito ainda é o quê? Exercício físico, concorrente, alimentação, a dieta ajustada para cada fase do processo de emagrecimento dele, sono. É isso. E eu falo que o que eu vi lá, em termos desses protocolos, onde justamente se usa inclusive as mesmas substâncias para qualquer tipo de paciente que vise esse resultado, você faz esse protocolo, mas isso daí não vai garantir a manutenção, né, no longo prazo, não garante as adaptações fisiológicas desse paciente, que justamente é onde se tem o benefício do emagrecimento, né? E o que eu vi lá foi esse tipo de ciência, vou colocar, né, uma pseudociência sendo aplicada aí para fazer com que esses pacientes sejam emagrecidos. E eu falo que até mais, eu brinquei com meus pacientes, com os alunos hoje, que eles até comentaram sobre esse evento, que é justamente porque é muito mais sexy, é muito mais atrativo eu vender o quê? Isso, que eu tenho uma solução para você onde você não precisa tomar a frente. E, de fato, a gente está ali para te orientar. Mas é muito mais fácil dizer que você vai usar tal substância, isso, aquilo, e isso vai respaldar o teu processo de emagrecimento. Isso vai fazer com que você atinja o teu resultado, né? Então, eu acho que tem muito isso também, viu? Esse termo que você usou, bariátrica química, até que você linkou, eu tinha colocado aqui. Cara, é muito interessante mesmo. Porque, assim, faz total sentido. Faz sentido, né? Muito. E, assim, hoje,
Augusto, eu tenho amigos que trabalham também, né, nessa área e foram para esse lado. E assim, cada um tem sua conduta, entendeu? Só que eu já vi assim diversas atrocidades onde até eles dizem que a mudança de estilo de vida vem depois. E assim, eu falo, cara, como assim? Entendeu? Como assim? Então assim, o cara vai e faz essa bariátrica química para depois... Você acha que o cara, depois de ter emagrecido aí, ter feito essa bariátrica química, o cara vai pensar em, eu vou pra academia? Cara... Não vai. Não, E sabe por que não precisa dessa confirmação? Gente, qual o número de pessoas reincidem em obesidade depois da bariátrica mesmo? Não é? Cara, se você for É ver absurdo. Com certeza. no site ali da obesidade está lá. A É assustador, né, meu? 90% em 7 anos, cara. 90%? Pós-cirurgia bariátrica. Nossa. 60% em 4 anos. Uhum. Entendeu? E o cara me fala uma coisa dessa, profissional bombando, entendeu? Então assim, e assim, eu já tive pacientes meus que passaram com esse profissional, entendeu? Falaram que a consulta do cara demora 20 minutos. Eu tenho consulta que eu demoro 2h30, mas eu durmo com a minha cabeça ali em paz. Tranquilo. Entendeu? Porque eu sei do que está sendo feito. Tipo assim, eu fico puto quando o paciente não entende. E assim, eu fico puto quando eu perco o jogo, entendeu? Que o paciente ele quer ser emagrecido. Não, porra, o cara tem que fazer aquilo ali. Entendeu? Ele tem que emagrecer, ele tem que fazer o que tem que ser feito. Uma questão de ética também com a Com profissão, certeza. né? Tá muito... Não, e tá escancarado, né? Por isso que a gente tem que falar, eu falo alguns profissionais, por isso que eu tenho que começar a falar, né? Lógico. Claro, divulgar informação de qualidade, É. porque eu falo, dentro da internet, como a gente até brincou no começo, você acha de tudo. E é um paradoxo de desinformação hoje, né? Porque você acessa e é difícil para o paciente filtrar, para as pessoas que, né, eu falo que não são do meio, né, filtrarem. Se as próprias pessoas, né, da área da saúde, eu acredito que alguns realmente acreditem naquilo que estão pregando, se elas não têm esse filtro, que dirá o público, as pessoas que assistem, né? Então, eu acho que acaba justamente ferindo essa questão até ética da gente ter esse papel de informação, de trazer informação de qualidade mesmo. E aí, quando a gente tem profissionais que acabam propagando esse tipo de conduta, eu acho que acaba... Eu até falo isso para os meus alunos na nutrição, que para eles tomarem cuidado com as fontes, para eles estudarem mesmo, para eles fazerem aquilo que é correto, que é baseado em evidência, que é respaldado, justamente porque depois também vai queimando a classe. Também, né? Tem isso, né? Igual a questão da soroterapia, você viu no Fantástico? Agora, Sim, eu vi. Foi. É a mesma situação, entendeu? Hoje você vê diversos profissionais, até aqui na cidade, soro que emagrece, isso aqui... E promoção, hein? Esse ativo que vai te emagrecer. O chip também teve, né, cara? cara? Eu não fico sem esse ativo que vai me dar energia e vai otimizar meu... Cara, não é assim, entendeu? Aquela via tem ali as suas peculiaridades para ser feitas, entendeu? Para um cara que tem uma síndrome desabsortiva, para otimizar ali a absorção de ferro, quando está uma ferritina baixa, tem ali, só que acaba queimando quem faz o bom uso da via. Dr. Márcio, não sei se conhece o Dr. Márcio, né? Ele falou isso, cara, só que dentro do chip da beleza. Ele falou que o próprio profissional da saúde ia acabar com o chip da beleza, que, cara, que é super pra quem precisa, né? Claro. O termo popular aí, o chip da beleza. Eu trabalho, é o implante hormonal. O implante hormonal, eu falo, Cara, tem diversas aplicabilidades Sim, terapêuticas, entendeu? Eu vejo, cara, resultados fantásticos com o implante de gestrinol. Mas pra quê? Pra quem tem indicação. Isso. Entendeu? Hoje eu falo assim, ó, cara, de mente aberta. Eu já perdi paciente assim, famosa, que veio lá de São Paulo, querendo. Não, eu vim aqui para implantar o chip da beleza. Eu virei para o paciente e falei, não, eu não vou implantar o chip da beleza em você. Você tem que ter indicação. Perdi o paciente, tudo bem. Entendeu? Mas eu vou dormir de cabeça em paz. Com Por quê? certeza. Depois acontece igual a ex-BBB lá, que surgiu acne, não sei por quê. Porque não tem indicação. Entendeu? Aí começa a ter efeito colateral, por quê? Não faz a dieta, não treina, não tem estilo de vida adequado. Aí é o quê? É um tiro no pé, entendeu? E a gestrinona, ela tem as suas indicações terapêuticas para questões ginecológicas. Nunca foi indicado para questão estética, entendeu? E não é indicado para questão estética. E ela é liberada.
Outra coisa aí, outro quebra aí de paradoxo, de estigma, é isso, que está proibido pela Anvisa. Né? Perdeu a RDC por falta de interesse política, de indústria, entendeu? Por quê? Porque não tinha interesse de questão de ganho. Entendi. Né? Mas está lá, na denominação comum ali brasileira, no RDC, tem registro. As farmácias de manipulação tá autorizada para a questão de produção, entendeu? Então essa é outra coisa também, porque a gente tem os dois lados, né? Tem o lado que condena e tem um lado que também, pô, é chip para tudo quanto é lado, entendeu? Mas é isso, eu acho que assim, a gente saber trabalhar, para quem é indicado, tem indicação, é contraindicado, então assim, a gente saber trabalhar com que realmente tem respaldo, tem evidência e saber indicar o certo, né? E eu falo, dependendo do público que vocês, né, a gente trabalha, que pega uma pessoa que tá desesperada. O cara que tá obeso ali, o cara vai e paga tudo, dependendo se tem um poder aquisitivo, né? E vai, Mas, se a pessoa com age de má certeza. fé, né? O profissional da saúde. O Augusto. Esses protocolos, né? Com certeza. Não, Cara, a pessoa vai e paga, e abusa, né, cara? claro. Porque ela tá enfraquecida ali, Com certeza. Vê né, aí, meu? Augusto, o cara colocando a bariátrica química, né? 5, 6 medicamentos para casa e 4 pacotes de soroterapia. Aí vai fechar lá 20 pau. É esse. Aí você vai ver a soroterapia, cara, não precisa dessa soroterapia, entendeu? É desnecessário. E a bariátrica química, o cara vai ficar agitado, aí às vezes já é um paciente ansioso, fica sem dormir, entendeu? E esse negócio de protocolo, né, Gui? Porque acaba, Augusto, que a gente não... exatamente, não verifica se existe indicação para esse paciente. E outra coisa que eu falo até, se isso resolvesse, como a gente até comentou da própria bariátrica, e não fosse a questão, de bater na mesma tecla, que, igual eu falei, é bem menos charmoso, mas é o que funciona, é mais difícil. É justamente, se não fosse a questão da mudança de estilo de vida e a consolidação desses novos hábitos, o índice de pessoas que obtêm sucesso em programas de emagrecimento, em muitos estudos que a gente observa, é o quê? É uma média de 20% das pessoas. Por quê? Justamente porque elas têm dificuldade em manter questões de comportamento. E agora eu falo a questão da própria bariátrica. Quando eu estava na faculdade, né, quando eu fiz a minha faculdade, eu participei inclusive de grupos, né, de pré-bariátrica, tal, para fazer a coleta de dados. E o que a gente verifica era justamente isso. As pessoas, até vendo a questão da bariátrica ou qualquer tipo desses protocolos químicos, qualquer coisa que auxilie ela nesse processo do emagrecimento, elas acham que isso é um grande milagre, que a partir do momento que ela estiver emagrecida, acabou. E o que a gente observa também, agora até linkando com a própria bariátrica, você já viu tanto de pessoa que tem dumping, né? Que justamente elas não podem comer, o espaço do estômago está super reduzido, às vezes a pessoa ainda está em dieta líquida, e ela faz o quê? Ela vai lá e come um hamburgão. Mas isso aí, você fala pra mim, é fome fisiológica? Não, é pura questão hedônica, é busca por prazer. É questão do comportamento. Por isso que tem que bater na tecla da mudança de hábito. Eu não sou contra o uso de medicamento, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é como a gente tá falando, tem que ter indicação, tem tempo pra usar, né? Dosagem, enfim, eu acho que isso é importante. Por isso, esse trabalho multidisciplinar, meu e da CIM, dá muito certo. Eu compartilhei esse trabalho com a CIM logo em 2021 e a gente começou a trabalhar muito em cima desse trabalho do Acosta. E até uma medicação que chegou agora no Brasil, que é o Contrave, que é a associação da bupropiona com naltrexona, né? É um inibidor de recaptação de noradrenalina e dopamina. E a naltrexona é um agonista de receptor mu opioide, né? E aí, só voltando, que a gente perdeu o fio da meada ali nesse estudo, o que ele faz? Ele faz o diagnóstico do quê? Das fomes, né? Da relação comportamental. Então, ele diagnostica ali 4 tipos de relação comportamental que o paciente pode ter perante ali a comida. Que é o distúrbio de saciedade, que isso aí a gente já tá careca de saber, né? Que é aquele cara que come muito, ele não percebe a saciedade, e quando ele percebeu, ele já comeu muito, né? Para esse cara, sim, é plausível ali o uso do Ozempic. Aí a gente tem a fome hedônica, que é o que assim acabou de falar, que é aquele cara com a síndrome do eu mereço. Pô, trabalhei pra caramba, tal, não tô com fome, mas vou comer aquele docinho, vou comer uma pizza, vou comer um hambúrguer. Aí também tá linkado aquele beliscador, que sempre tem que estar mastigando, tem que estar aquele crack, crack, crack. Aí tem o que também? A fome cerebral, que é aquele cara que come noturno, sempre tá, às vezes ele acorda de madrugada para comer noturno. Aí é outro tipo de medicação, aquele cara ali que
aquele cara que tem uma compulsão, e a compulsão a gente sempre também tem que pontuar que tem que ter uma premeditação, tem que ter uma compensação, às vezes é feito purgatório, e também tem o slow burn. O slow burn é o quê? Aquele cara que sempre teve um metabolismo lento, sempre teve uma baixa massa magra, uma baixa massa muscular, e aí para esse cara aí, às vezes a gente entra até com a oxandrolona para aumentar o quê? A taxa metabólica basal dele, para aumentar a questão do gasto energético dele. Então, assim, para cada tipo de fome, a gente vai entrar com um tipo de medicação. Então, é por isso que eu estava discutindo com vocês que o Ozempic não é para todo mundo. E a gente recebe diversos pacientes, eu e a Cíntia, que chegam com, assim, ô doutor, eu utilizei o Ozempic e não 2-3 meses e não funcionou. Mas por quê? Porque o cara tem uma fome hedônica, porque o cara tem uma fome cerebral, ou porque o cara ali acorda de madrugada para comer, entendeu? Às vezes, esse cara que tem a fome cerebral, às vezes a esposa do cara vai falar que ele comeu, assaltou a geladeira e ele nem sabia, entendeu? Então, assim, a gente tem diversos tipos de fome. A gente trabalhava com o Contrave, eu e assim, desde 2021. Isso aqui ninguém trabalhava, entendeu? Mas por quê? Porque a gente está ali, no PubMed, buscando em artigo científico, em evidência científica robusta. Aí o Contrave chegou agora em 2023, assim, ano passado. Aí foi a droga revolucionária, novo medicamento, chegou pra... Isso eu falei, olha lá assim, ó, agora a galera tá ligada nisso, vai começar a usar. A gente viu nutrólogo, o pessoal daqui... Começando a usar. Medicamento. E a gente já tava mandando manipular. A gente teve diversos pacientes que a gente o quê? Sim, fome hedônica, contrário. Sim, fome hedônica, contrário. Zero Ozempic. Mas por quê? É isso, é o diagnóstico de fome, é o diagnóstico de relação comportamental que tem com a comida. E até, assim, fazendo um paralelo, trabalhando... Por isso que eu entrei até, como eu falei, com estratégias de comportamento também, né, Augusto? Porque é aí que a gente consegue trabalhar essa... Eu falo que eu sei que não é uma dependência, tá? A gente sabe que a questão da alimentação, de a pessoa descontar na comida, não é considerado um vício, a gente sabe disso. Mas quando a gente pensa no que move a pessoa a realizar o comportamento de comer além do normal, de ter aquela vontade de comer e muitas vezes serem impulsos que ela não consegue controlar, a gente poderia classificar como, de certa forma, um vício naquela sensação que ela tem, né? E aí que entra também o trabalho de comportamento, onde eu trabalho algumas estratégias a nível comportamental, alguns exercícios que eu brinco com eles, que eles vão... Eu sempre zoo com os pacientes que eu falo que eles vão me achar meio vibes, assim, meio... Será que isso daí vai funcionar? Uhum. Mas, de fato, sim. E até uma estratégia que eu aprendi na pós-graduação, como eu comentei com você, e lendo, né? E eu acabei estudando bastante sobre a questão de comportamento, modulação de hábito, né? Que, inclusive, é uma coisa que você ia falar, né? É isso que eu ia até perguntar. Tipo, quanto tempo... Para consolidar, né? Consolidar. Falar, um paciente começou hoje, ele vai... 2 meses, 3 meses, 1 ano, como que é? Ou depende, né, de cada... A gente até compartilhou um estudo que saiu no Jornal Europeu de Psicologia. Olha que legal. É um artigo onde eles linkaram 3 hábitos, que era comer fruta, exercício físico e tomar água. E aí eles pegaram a população, teve pessoas que conseguiram consolidar o hábito em 18 dias. Teve pessoas que demoraram até 254 dias. Então, ou seja, teve pessoas que foi em 18 e pessoas 254. Muito individual, né? É, muito individual. E a média foi 66. Isso, e também depende muito da complexidade do hábito, concorda? Porque vamos pensar, beber água é mais simples do que comer todas as suas refeições corretamente, treinar todos os dias. E outra coisa que eu também falo sobre essa questão de hábito, na verdade, Augusto, quando a gente fala até linkando com a questão do emagrecimento já, né? Quando a gente fala do que é o sucesso num processo desse. Tiveram vários estudos, né? Alguns colocavam 1 ano, 5 anos, enfim. Mas o que a gente tem de mais recente, alguns estudos têm demonstrado que o paciente conseguir manter, pelo menos, né, um sucesso de emagrecimento, pelo menos 10% do peso dele perdido por pelo menos 1 ano, ele já teve um bom sucesso nessa manutenção ali. Mas é claro que qual que é o problema, até fazendo um paralelo com questões relacionadas à adição mesmo, né? É como se a gente falasse de um paciente alcoolista, por exemplo. Se ele ficar 5 anos sem beber, você concorda que em termos de dependência química ele não tem mais, né? Mas é uma dependência mais relacionada a um hábito arraigado psicológico, né? Psicológico, emocional. Então, é algo que a gente ainda
bate muito na tecla, além disso tudo que a gente falou, do tratamento, né, da gente periodizar isso juntos, mas é pensar até na manutenção do resultado desse paciente, que depende muito dele ter consolidado essas ferramentas de comportamento. Isso por quê? Porque o que é muito comum? Isso quando a gente fala até de adição, como eu falei, drogas, álcool, o paciente acabar retomando esse vício, em algum momento de muito estresse, né? Onde ele tem um problema muito grande, um trauma. E aí, justamente, isso por quê? Porque é algo arraigado, né? Dentro, na questão da psique dele, ali, dentro do inconsciente dele, de que aquilo resolve a dor, é momentâneo. O seu cérebro não quer que você se frustre, né? Não quer que você sofra. E isso faz com que você consiga momentaneamente lidar com essa frustração. Então, eu acho importante a gente também falar dessas estratégias de comportamento que a gente também vai usando ao longo desse processo. Legal. Tem umas ferramentas de psicologia que a gente acaba utilizando nessa questão desse processo de emagrecimento. Eu falo muito com os pacientes também de memória de trabalho, entendeu? Eu chamo ele para perto de mim e falo assim, cara, vamos fazer uma memória de trabalho. Aí, o que é isso? Memória de trabalho é simplesmente, por que você está fazendo isso? Entendeu? Eu apresento os exames dele. Pô, você está com seu triglicerídeo de 500 e pouco. Seu risco cardiovascular é imensamente, cara. Daqui para lá você vira uma bomba relógio. Você não quer ver seu filho crescer? Você não quer ver seu filho se formar? Então, assim, exato. Você não quer entrar naquela sua camisa? Então, essa memória de trabalho é o quê? Sempre que você pensar em desistir, qual que é a memória de trabalho? Lista por que você está fazendo isso. Entendeu? Então, assim, são essas ferramentas de psicologia que a gente usa, embute no nosso trabalho, que dá muito certo, entendeu? Você olha na cara do paciente. Faz sentido, é verdade. Eu vou listar aqui. Entendeu? Então, assim, você vê, às vezes tem paciente que traz a lista. Pô, não é. Ó, eu coloquei isso aqui também na minha memória de trabalho. Você fala, pô, tá vendo? É aquela história, né? Começar pelo propósito, começar pelo porquê. Porque se não perde o sentido, Augusto. Eu tenho até no Instagram, até comentei um pouco sobre isso. Quem faz isso pra, por exemplo, eu quero emagrecer pra uma festa, pra ir pra praia. Do mesmo jeito que o teu objetivo, ele é muito... Nossa, vai chegar e você vai abandonar, né? Tem que ser algo realmente relevante pra você. Por que que você tá disposto a sofrer? Porque se não fosse sofrimento, eu falo assim, é difícil. A gente tá ali pra ajudar, né? Pra tornar esse processo menos... difícil possível, mas ele a gente sabe que ele é. Então, eu acho que a gente tem que sempre reforçar isso mesmo. Por que que você tá aqui? Por que que você começou? E por que que você tá disposto a passar por esse caminho, para essa trajetória? Isso resgata, e eu falo pra eles, tem que ser importante pra você, muito importante pra você, pra que você suporte esse processo. Eu brinco com eles que é assim, sabe quando você tá no inferno? O que te faria atravessar o inferno e abraçar o capeta? Eles dão risada, mas é mais ou menos isso, né? Porque se fosse fácil, tava todo mundo muito bem, obrigado, saúde lá em cima, e a gente também não estaria vivendo, igual a gente falou, essa epidemia de obesidade, né? No mundo, né? No mundo. Atingiu mais de 1 milhão, né? Meu, que legal, que podcast legal, que edição legal. E se eu falar que tá faltando assunto aqui, vão me bater, que faltou. Eu tô doido pra perguntar aqui mais coisas, mas eu tento seguir sempre 1 hora, 50 minutos, pra não ficar aquele também podcast maçante. Claro. O meu interessante é o pessoal assistir também. Lógico que tem uns cortes, né? Claro. Que eu falo, o pessoal fala, o importante é depois dos cortes, né? A gente tá até comentando que no último teve um corte aí deu 100 mil visualizações. Falei, nossa, cara, não esperava esse corte. Daí o corte atingindo pro pessoal conhecer o Movecast, que também é importante. Claro. Só que também os cortes eu fico às vezes com muito medo, porque a gente vai fazer um corte de 1 minuto. Entendi, claro. Só que não dá aquela linha de pensamento. Que às vezes fica fora de contexto, né? Então eu até falo pro pessoal, quando a gente colocar o corte, tenta lá, eu falo assim, confira na íntegra, porque o assunto inteiro, né? Porque às vezes o pessoal também é preguiçoso de ver aquele assunto. E já então, pessoal, aconteceu isso muito, pessoal, às vezes não entende, assista o podcast. Pega só a frase solta e aquele corte solto e já interpreta algo daquilo, né? Supõe que sabe o que está sendo falado. Não, isso é real. E por isso que eu tento bater muito, é 1 hora. É 1 hora. E vai ter que ter edição 2, viu? Desculpa, vocês já vão ter que vir. Não, mas a gente gosta de falar, você viu, né? Não, mas assim que é bom, meu. Tá aqui pra... Vamos ter que combinar uma edição 2, claro, viu? Meu, galera, na hora que você quiser. Fica... A gente já veio aqui, ó, com a língua afiada já pra falar.
Meu, muito obrigado pela participação. Imagina, obrigada tá? pelo seu convite aí, Augusto. Pela disponibilidade, Claro. já mandei mensagem, já falou, eu falo, quando manda mensagem, o cara fala, vamos, tá Aham. legal, já troca ideia. E isso é muito importante, a gente dá pra perceber que quando a pessoa não tem esse viés, eu falo, só capitalista, né, que Claro. gosta mesmo do esporte, que gosta de cuidar das pessoas. E Uhum. vocês foi 2 convidados que eu senti isso, a energia, né? Parabéns pelo Claro, trabalho. obrigada. E vai ter edição 2 com vocês, vamos Ó, combinar com já isso. Só chamar que a gente tá sempre disposto pra uma conversona dessa. Deixa, Boa. Faltou a obesidade e o sono, tá pronto pra Eu falar do também. canabidiol, A gente velho. tava aqui, ó, e pronto pra falar de Porque ciclo o circadiano. canabidiol foi Ainda teve como o Marcelo Capella que veio, que ele falou muito também, ficou algumas coisas. Meu. Mas vamos combinar uma edição. Vai Sono ter eu quero falar ciclo Márcio. circadiano, ó. Vamos já combinar essa edição 2. Já tá anotando aí, ó. Deixa uma mensagem final aí pros quem tá assistindo. Quem vai começar aí com a mensagem? Puxa, Não, eu acho que eu fico muito feliz de você ter convidado a gente para esse podcast. Eu acho que esse propósito que você traz aí, Augusto, de divulgar informações de qualidade num mundo onde é o paradoxo que eu falei de desinformação, onde ao mesmo tempo que a gente tem o acesso na palma da nossa mão, a gente tem muita informação distorcida, muito, igual você falou, viés capitalista, e a gente aqui está interessado em cuidar das pessoas, então eu sempre, assim, minha mensagem, eu acho assim, com relação à saúde, é o nosso, né, eu acho que com a pandemia, igual a gente estava conversando sobre esses diversos aspectos na questão da manutenção da saúde, os hábitos que a gente pode usar, e a gente tem que dar muito valor à nossa saúde, que é a única coisa que a gente, né, tem que ter ali para o resto a gente correr atrás. Então, eu acho que, assim, gente, o mais importante, cuida da sua alimentação, treine, durma bem, porque parece pequeno, parece pouco, mas esses 3 pilares bem alinhados, já é assim, ó, vou te falar que é mais de 50% do trabalho feito, tá? E aí esse resto aí é o que a gente vai manejando a nível comportamental. Mas é isso aí, é constância nesses 3 pilares, não tem nada de sexy, não tem nada de diferentão, mas é isso que funciona. E a gente só vê evidência boa que respalda isso, tá? São esses pilares que a gente tem que trabalhar quando a gente fala de manutenção de hábito saudável, de estilo de vida e de longevidade. Muito obrigado. Imagina. Também, Augusto, queria deixar meu agradecimento aqui, fico imensamente grato pelo convite e fico lisonjeado também de estar ao lado aí de pessoas muito boas, de boas índoles e assim, quando você me fez o convite, eu visitei a página e via também muitos bons profissionais, né? E falei, fiquei assim orgulhoso do meu trabalho, do trabalho da Cíntia, de estar sendo reconhecido por boas pessoas como você, né? E a mensagem que eu deixo aqui pra galera é isso, né? O jargão meu que eu levo aí pra todo quanto é lado, que a atividade física é inegociável. E eu sempre digo que essa constância, tanto dos hábitos saudáveis, da atividade física, do planejamento alimentar, nunca vai ser uma constante em linha reta, mas sempre o mais importante é a retomada de decisão precoce. Então é isso. Obrigadão, viu? Ó, vamos já, semana que vem eu já mando a data. Fechou. Não, vamos fechar Gostei aqui. mesmo, viu, Augusto? Brigadão aí, ó. Dá um tchau ali pra câmera, pra galera. Até a próxima. Valeu demais.